Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula é sobre Era Vargas. Antes da gente começar falando dessa Era Vargas, né, a gente tem que entender o que estava acontecendo antes dela começar. Bem, como eu falei no vídeo anterior, né, sobre a República Oligárquica, eu não terminei ainda porque ainda vou falar das revoltas, né? Só que assim, em 1929, vocês sabem que houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E assim, isso também afetou a economia cafeeira do Brasil, né? Porém, olha o que aconteceu. Era para acontecer as eleições em 1930. Só que aí, o presidente da época era Washington Luiz, que era um candidato de São Paulo, né? Ele era paulista. E assim, como existia a política do café com leite, né? São Paulo e Minas, era para um candidato de Minas Gerais ser o próximo, né? Só que São Paulo não obedeceu essa ordem. Então aconteceu o quê? A política do café com leite, dessa vez eles romperam, né? E assim, São Paulo tinha indicado Júlio Prestes, né? E não era para ter indicado um candidato, era para Minas indicar. Então eles romperam e Minas Gerais se aliou com outras oligarquias, né? Que não faziam parte dessa política. E indicaram Getúlio Vargas, né? O candidato do Rio Grande do Sul, de Brotas, né? Meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ser. Porque cidade Julinho é um caboclo brasileiro. O Getúlio Vargas, ele tinha um vice, né? O João Pessoa. Só que o que aconteceu? O João Pessoa, ele foi assassinado na Paraíba. Sim, creio que sim. E, sim, como ele foi assassinado, não tinha nada a ver com a política, né? Foi uma briga local. Só que, como vocês sabem, aqui no Brasil, vocês acham mesmo que alguém vai pensar nisso? É claro que não. Foi levado o quê? Como se os paulistas tivessem assassinado ele para justamente essa nova aliança não ganhar, né? A Aliança Liberal. Sim, a Aliança Liberal. Só que o que aconteceu? Como o João Pessoa foi assassinado, o Washington Luiz foi deposto e o Getúlio Vargas ele deu um golpe, então a chamada Revolução de 30, que é como ele entra no poder. Agora sim a gente pode começar essa Era Vargas. Esqueci de falar também, gente, que o Júlio Prestes ele ganhou as eleições. Por isso mesmo que Minas não aceitou, porque era para ser um candidato mineiro. Então por isso eles criaram essa aliança. Enfim. Vargas deu um golpe e entrou no poder a partir dessa Revolução de 30. Aí beleza, vocês perguntam, tá, e agora? Bem, a Era Vargas ela vai de 1930, que é justamente essa revolução, até 1945, né, o final da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos entender o seguinte, a Era Vargas ela é dividida em 3 períodos, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Vamos começar, claro, né, pelo primeiro. O governo provisório, que é de 1930 a 1934. Como eu expliquei no outro vídeo, provisório é porque ele estava governando sem uma constituição, ok? E assim, quando ele dá esse golpe, né, ele entra no poder, ele indica interventores para os estados. No caso, ele quer que tenham pessoas, né, de sua confiança, no caso os tenentes, porque eles justamente foram eles que ajudaram ele a dar esse golpe, para que eles controlem melhor a região, sabe? E assim, houve o fechamento do Congresso e o Vargas prometia, né, que faria uma constituinte justamente para criar a Constituição. Só que nesse período aconteceu a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi justamente em São Paulo. Vocês lembram? Vargas deu um golpe, né, no candidato paulista, Júlio Prestes, que havia ganhado a eleição. Ganhado assim, né? Porque nessa época as eleições eram muito fraudadas. Não vamos chegar ao mérito de hoje em dia, né? Então, assim, os paulistas, eles pegaram em armas, né? Eles queriam tirar o Getúlio Vargas do poder, até porque eles queriam que o paulista assumisse, não o Vargas. E, assim, aconteceu que esse movimento não deu certo, né? Sim, uma parte sim, uma parte não. E, assim, houve muita mobilização de estudantes também, e algumas pessoas morreram também nessa guerra civil brasileira, né? E também vocês conhecem, ficou conhecido como o movimento MMDC,
que é de 9 de julho de 32, que é justamente feriado em São Paulo, olha só. E essa sigla significa Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram justamente os estudantes que morreram nessa Revolução de 32, né? Eles perderam, né, nas armas, porque o Getúlio mandou acabar com a Revolução, porém eles ganharam uma coisa. Com isso, o Getúlio teve que criar a Constituição. Então ele teve que elaborar a Carta de 1934, justamente para criar a Constituição. Então assim a gente termina o governo provisório. Agora a gente começa o segundo governo do Vargas, que é justamente o constitucional. Como acabou essa primeira parte, a gente começa agora o governo constitucional. Ele vai de 1934, que é justamente o ano da Constituição, até 1937. Bem, essa Constituição, o que aconteceu? O Vargas, ele foi eleito indiretamente para essa Constituição, né? Para não ter outras eleições. Claro que ele ia querer se manter no poder, até porque ele que está criando a Constituição, né? Junto com os primeiros ministros, né? Dele, no caso. Beleza. Vamos falar dessa Constituição de 34. Essa Constituição, agora o voto é universal, né? Masculino também, 18 anos, né? Anterior era 21 anos. Voto feminino, voto secreto também, muito importante isso. Antes o voto era aberto, como eu falei no outro vídeo anterior. Agora o voto é secreto, então você não é obrigado a falar em quem você vai votar. Você simplesmente vota em quem você deseja e não precisa ficar com medo de ir votar, né? Então, assim, teve o início das leis trabalhistas, né? A Justiça do Trabalho, a regulamentação do Código Eleitoral de 1932. E, assim, também tem uma questão bem famosa do Enem, que ela fala qual foi a grande inovação, né, da Constituição de 1891, que é a do Deodoro da Fonseca, e a do Getúlio Vargas. No caso, é o voto feminino. Muita gente confunde achando que a evolução é por causa da diminuição da idade, e não é. É por causa do voto feminino. Mesmo que ele seja restrito ainda nessa Constituição, já é um grande avanço, né, para a época. Então, assim, e o voto passou a ser obrigatório, né, também, então. Vamos lá. Como a gente estava nesse período, o mundo estava muito polarizado, né? Não tinha começado ainda a Segunda Guerra Mundial, mas a gente estava no período entre guerras. Se vocês não viram os vídeos anteriores, eu falei sobre o fascismo e o nazismo. Provavelmente eu posso falar sobre outros, mas os principais eu já gravei logo, então vê lá. Como estava acontecendo essa ascensão dos governos totalitários, o Brasil não podia ficar de fora também, né? Então, assim, houve dois partidos muito famosos nessa época, né? A ANL e a AIB. Beleza. A AIB é chamada Ação Integralista Brasileira, foi mal. E a ANL, que era Aliança Nacional Libertadora. Vamos falar sobre a AIB primeiro. Que é a Ação Integralista Brasileira. Beleza. Ela era justamente o partido de extrema direita, né? Que era comandado pelo Plínio Salgado, um cara bem famosinho também na Semana de Arte Moderna de 1922. Se vocês já viram algo na literatura, tem o nomezinho dele lá no meio. E assim, eles tinham as formas de comunicação bem parecidas com o nazismo, tanto que aquela coisa que eles fazem com a mão também tinha. Era o tal do uniforme deles também, eles eram chamados os camisas verdes, né? Então, e assim, eles eram a favor do corporativismo, né? Que é aquela mesma ideia do fascismo de Stalin. E também, eles não gostavam dos liberais, e muito menos dos comunistas, né? É claro, né? E eles não gostavam da democracia, isso é meio óbvio, né? E assim, era formado por intelectuais, católicos, militares, a parte mais conservadora da sociedade nesse período aqui. Beleza. Lembre-se de uma coisa, eles apoiaram o golpe de 1937. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Agora sobre a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Ela é comandada por quem? Luiz Carlos Prestes, né? Que é também a frente mais popular, né, desse partido.
No caso, eles eram a favor de reforma agrária, nacionalização das empresas, reforma política e social, bem parecido com as ideias da Revolução Russa, né? Que já tinha ocorrido. Então, o Luiz Carlos Prestes também teve contato com a União Soviética, tanto que ele havia viajado para lá também. Então, beleza. Vamos lá. Em 1935, houve a Intentona Comunista. O que foi isso? O Luiz Carlos Prestes, ele, com o grupo dele, tentou derrubar o Getúlio Vargas. Só que isso não deu em nada. Foi uma incentivação de uma revolução socialista no Brasil. Gente, é claro que isso não ia dar certo, né? E assim, o Vargas decretou a ilegalidade da ANL, né? Ou Bahia. Quando o Getúlio Vargas decretou a ilegalidade da ANL, ele teve o apoio da AIB, como eu falei, né? Eles ajudaram a dar o golpe de 1937, que foi o quê? Eles planejaram o chamado Plano Cohen, que era um plano forjado dos comunistas, né? Claro, eles não fizeram esse plano, por isso que eu falei forjado, né? O próprio exército ajudou o Vargas, e esse plano dizia que eles pretendiam fazer uma revolução socialista no Brasil, que na verdade era uma mentira, mas como a gente estava num período, né, bem polarizado, assim, com essas ideias, claro que as pessoas acreditaram no Vargas, né? Então, assim, ele deu esse golpe de 37 justificando a partir desse plano Cohen. Ele falava, não, os comunistas querem tomar o poder, então eu vou continuar no poder. Então, com isso, ele decretou, né, no caso, ele outorgou a Constituição de 1937 e desrespeitou a de 34, deixou ela para trás. E assim, essa Constituição ela foi apelidada de polaca, justamente por ela parecer a Constituição fascista da Polônia, né? E assim, o que ela pregava? O anticomunismo, meio óbvio, né? Fim das liberdades individuais, a centralização do poder, né, na mão do Vargas, e a censura à imprensa, o surgimento do chamado DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda. E assim, também houve o início da industrialização no Brasil e a criação do salário mínimo. Aí vocês me perguntam, nossa, contraditório não? Ele implantar uma ditadura e criar leis trabalhistas. Pois é, gente, bem contraditório, mas vocês acham mesmo que ele iria deixar o povo de lado? Não, ele quer as pessoas ao lado dele. Ele quer os sindicatos e os trabalhadores do lado dele, apoiarem a causa. Então, assim, também houve a mudança do modelo econômico, né? O Brasil saiu de um país agroexportador para uma substituição por importações. Que consistia no quê? Era a ideia de diminuir a importação de bens não duráveis, né, como alimentos, roupas, e estimular a importação de bens de produção, máquinas, equipamentos e as de bens de consumo duráveis, né, os automóveis, os caminhões, enfim. Com isso, aconteceu que nesse período o Vargas ele saiu do poder, porque ele acabou dando um cargo para um primo dele, eu acho, ou para o irmão dele, agora eu esqueci, mas aí destituíram ele e houve o chamado queremismo, que eram as pessoas que queriam que ele continuasse no poder. Então, assim, ele era muito querido, principalmente pela classe trabalhadora. Então, assim, com ele saindo do poder, aconteceu as eleições e o candidato que ele tinha indicado venceu, que era o Eurico Gaspar Dutra, em 1945. Bem, gente, esse período que eu falei todo foi o Estado Novo, né? Desde a Constituição Polaca até esse momento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários e até a próxima. Tchau!